Quincas Borba é um dos romances do escritor brasileiro Machado de Assis, que foi publicado em 1891. Na narrativa do livro, conta a história de Rubião, um professor de Barbacena que herda os bens do seu amigo Quincas Borba, com a condição de cuidar do cão do falecido, que possui o mesmo nome do dono, ou seja, Quincas Borba. O novo rico então se muda para o Rio de Janeiro e passa a ser explorado por amigos, como o casal Sofia e Cristiano Paia. Assim, meio ironias, o narrador relata o gradual processo de enlouquecimento de Rubião, que no final da história acredita ser o imperador francês Luís Napoleão. Agora vou falar sobre Machado de Assis. Ele nasceu na Chácara do Livramento, no Rio de Janeiro, no dia 21 de junho de 1839. Faleceu no dia 29 de setembro de 1908. Teve uma esposa chamada Carolina Augusta Novaes. Foi o primeiro filho de mulato Francisco José de Assis, que era um pintor e decorador de paredes, e da imigrante portuguesa Maria Leopoldina. Machado de Assis foi precursor do realismo brasileiro e fundador e presidente da Academia Brasileira de Letras, sendo esses um dos seus maiores e mais importantes feitos. Publicou mais de 200 contos, 10 romances e demais publicações de diversos gêneros, como folhetins, peças teatrais, contos e crônicas, tornando-se grande referência como cronista na sua época. Sua primeira fase literária é constituída de obras como Ressurreição, em 1872, A Mão e a Luva, em 1874, Helena, em 1876, Iai Garcia, em 1878, onde notam-se características herdadas do romantismo. E sua segunda fase constituída de obras como Quincas Borba, em 1891, Dom Casmurro, em 1899, Ezeu e Jacó, em 1904 e A Memória de Aires, em 1908. Ele atuou como um escritor, jornalista, contista, cronista, dramaturgo e poeta, e teve seu movimento literário sobre romantismo e realismo. Este livro é um romance, desenvolvido em princípio como folhetim na revista A Estação, entre os anos de 1886 e 1891, para, em 1892, ser publicado definitivamente pela Livraria Garnier. Dado o sumário da obra. Texto integral: Machado de Assis, Quincas Borba, São Paulo, Editora Martin Claret, 2001. Quincas Borba é um romance do escritor brasileiro Machado de Assis, publicado entre 1886 e 1891 na revista Estação. A obra é composta de 201 capítulos curtos. Ela faz parte da trilogia realista do escritor, ao lado de Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. Muitas pessoas veem a obra de Machado de Assis como difícil, cheia de palavras complicadas, entre outras características. No entanto, você vai perceber que ela é, na verdade, fácil de ser entendida, desde que vejamos a partir do prisma correto. O começo de Quincas Borba se dá com o próprio Quincas, personagem visto em Memórias Póstumas como um dos amigos de Brás Cubas, adoentado praticamente em estado terminal. Nesta cena, somos apresentados também a Rubião, protagonista da nossa história. Aqui, Quincas, um homem de posses, conversa com um amigo sobre o fim de sua vida e confia a ele toda a sua fortuna e o seu mais precioso bem, um cãozinho que também se chama
Após a morte do seu benfeitor, Rubião, um professor simples de Minas Gerais, parte rumo ao Rio de Janeiro. Ele deseja desfrutar de sua fortuna na cidade mais importante no Brasil naquela época. Todo esse processo, no entanto, não será simples. Logo na viagem de trem à capital do Império Brasileiro, ele conhece Sofia e Cristiano. Os dois logo percebem a inocência de Rubião e decidem se aproveitar disso. O casal aproveita-se da ingenuidade do outro e Cristiana consegue arrancar algum dinheiro do inocente milionário. Assim, Rubião se estabelece no Rio com uma grande casa em Botafogo, o cachorro Quincas Borba como companhia e diversos criados para atender seus caprichos. Quincas Borba foi publicado em 1891. A história se passa em um contexto do Brasil Imperial, caminhando para o final desse período. Machado faz fortes críticas às relações humanas, por exemplo, o casamento por interesse. Temas como interesse, traição, poder, aparência, loucura, ironia, imoralidade e falsidade são salientadas na obra de Machado. Vale notar que na obra Memórias Póstulas de Brás Cubas, Quincas Borba é citado pelo escritor. Personagens primários: Quincas Borbas, o filósofo, personagem surgido em outro livro, muito rico por herança e que morre louco tentando afirmar sua filosofia de humanistas. Deixa tudo para Rubião, inclusive seu cão de mesmo nome. Quincas Borba, o cão, recebe o nome do seu dono. Rubião, herdeiro da fortuna e da filosofia de Quincas Borba, ingênuo, simplório, não desconfia da trama que arma ao seu redor. Morre louco, pobre, mas não vencido. Cristiano Palha, ambicioso, frio, oportunista e vaidoso em relação à sua esposa e ao status que conquista. Almeja posição social e usa todos os meios para obtê-la. Sofia, mulher vaidosa e consciente do poder que exerce sobre os outros personagens, principalmente sobre Rubião, sensual e dissimulada, dominadora e como marido ambiciosa. Personagens secundários: Carlos Maria, jovem vaidoso, esnobe, altivo e galanteador, conquistador endeusado pelas mulheres que o rodeiam, principalmente sua futura esposa, Maria Benedita, prima de Sofia. Maria Benedita, adotada como pupila por sua prima Sofia, ao final torna seu objeto de despeito pelo seu casamento com Carlos Maria, aniquila-se em função do marido. Camacho, personagem caricaturesco, poliqueteiro e de fala empolada, cujas ideias são tomadas de empréstimos, é versátil na arte da dissimulação e dirige o jornal A Atalaia. Dona Tônica, solteirona e quarentona, revela-se uma mulher invejosa, infeliz, frustrada e revoltada. Teve pretensões de se envolver com Rubião como uma saída social para a questão do casamento. Filha do Major Siqueira, gradativamente se afasta do casal Palha. Dona Fernanda, mulher casamenteira de boa índole e certa generosidade, a ponto de condoer-se do destino de Rubião, promove o casamento de Carlos Maria com Maria Benedita. Ao final da obra de Quincas Borbas, Rubião acaba tendo transtornos mentais originados pela sua paixão não correspondida por Sofia. Os acessos de loucuras continuam e Rubião acaba internado em um hospício. Rubião foge e é acompanhado do cão
retorna a Barbacena. Ninguém os reconhece. Os dois acabam dormindo na rua. No dia seguinte, Rubião morre, ainda acreditando ser o imperador francês. Após 3 dias numa rua, o cachorro Quincas Borba é encontrado morto. Os fracos e ingênuos, tal qual Rubião, serão os manipulados e anulados pelos mais espertos. A exemplo, o casal Sofia e Palha, que no desfecho de Quincas Bobas terminam ricos e vivos. O livro representa a filosofia inventada por Quincas Bobas, de que a vida é um campo de batalha, onde só os mais fortes sobrevivem, e os fracos e ingênuos, como Rubião, são manipulados e aniquilados pelos superiores e espertos, como Palha e Sofia, que no fim da obra terminam vivos e ricos. A obra de Quincas Borba se passa em Barbacena, no interior do estado de Minas Gerais, e também depois no bairro de Botafogo e do Flamengo, no estado do Rio de Janeiro, logo após a viagem de trem onde Rubião conhece o casal Palha. O livro Quincas Borbas é cronológico em alguns momentos psicológicos. Por exemplo, no começo da história, quando Rubião reflete a condição presente, contrapondo a seu passado recente. A narrativa se passa na segunda metade do século XIX, mas o narrador especifica apenas os seguintes anos: 1844, quando o Camacho se forma em Direito; 1870, quando Rubião recebe em sua casa um barbeiro; 1867, período da enfermidade de Quincas Borbas, o filósofo; e 1864, Cristiano Palha adivinhou as falências bancárias. O livro de Quincas Borba é narrado de 2 formas, ou seja, tanto em primeira pessoa quanto em terceira pessoa. Por exemplo, no capítulo 4 da página 17, o livro é narrado em primeira pessoa. Este Quincas Borba, se caso me fizeste o favor de ler as memórias fortunas de Brás Cuba, é aquele mesmo náufrago da existência que ali aparece, mendigo, herdeiro inopinado e inventor de uma filosofia. E em terceira pessoa, no capítulo 67 da página 104. É válido ressaltar que narrativa em terceira pessoa é relativamente raro nas obras de Machado de Assis. Aqui confessou Rubião, que bem podia crer na sinceridade do escritor. O enredo do livro não é linear. Machado transita entre acontecimentos. Por exemplo, no capítulo 50 da página 66. Não, senhora minha. Ainda não acabou este dia tão comprido. Não sabemos o que se passou entre Sofia e o Palha, depois que todos foram embora. Pode até que até acheis aqui o melhor sabor, que no caso do enforcado. O narrador é onisciente, onipresente e heterodiegético. O livro possui 2 tipos de discurso: o direto e o indireto livre. O livro está cheio de exemplos de discurso direto, mas um está no capítulo 58 da página 91. Camacho escutava-o atento. Teve o modo de levar a um canto da janela e fazer-lhe considerações graves sobre a situação. Rubião opinava de cabeça, ou por palavras soltas e aprobatórias. Os conservadores não se demoram no poder, disse-lhe finalmente Camacho. Não? Não. Eles não querem a guerra, e têm de cair por força. Veja como andei bem no programa da Folha. E no discurso indireto livre, temos um exemplo no capítulo 14, na página 32. Cuidar finalmente como se o cão não fosse, mas pessoa humana. Intem e pule-lhe a condição. Quando morresse o cachorro, lhe dar uma sepultura decente em terreno próprio, que cobriria de flores e plantas cheirosas. E mais, desenterraria os ossos do dito cachorro, quando se fosse o tempo idôneo, e os recolheria a uma urna de madeira preciosa para depositá-los no lugar mais honrado da casa. A linguagem mais usada no livro é a ironia. A ironia, a metalinguagem, a linguagem formal e informal, a crítica, mas a mais usada é a ironia. Com o personagem da Sofia e o Rubião, entre eles dois, se ironiza muito, né? Um romance muito ironizado, né? Machado de Assis utiliza tão bem essa figura de linguagem na construção textual, que se torna sua principal característica, não somente na narrativa, como também nas demais.
A ironia contribui para delinear a personagem da obra como ser cínico e frio, que é a personagem da Sofia, e que, por essa razão, acaba servindo de motivo de reflexão para o leitor, como podemos observar no diálogo seguinte. Eia, piedade, ao menos se piedosa, ó boníssima Sofia, se és de amar alguém fora do matrimônio, ama-o a ele, que te ama e é discreto. Anda, arrepende-te do gesto de há pouco, que mal te faz ele, e que culpa lhe cabe se és bonita. E quando haja culpa, a certa é que não tem, só porque ele a comprou, e menos ainda as linhas e a navete que tu mesma mandaste comprar pela criada. Tu és má, Sofia, injusta. E esse parágrafo está na página 130. Então podemos perceber que aí está uma certa ironia, né? E está mais na apóstrofe ó boníssima Sofia, para que contribui significativamente o objetivo superlativo. Mas é também de mesmo teor a dissimulação contida em se hás de amar alguém fora do matrimônio. Sofia é vista como uma peça fundamental, pois é por ela que Rubião se apaixona e, em determinado momento, enlouquece. O comportamento da Sofia ironiza e zomba, inclusive da sociedade medíocre da época, né? A qual, movida por interesses, também pratica de um jogo de cumplicidade, fugindo não reparar os defeitos que lhe não são convenientes, sobretudo aqueles que a própria sociedade usa como mecanismos de obtenção de vantagens. É um ser bastante frio, como a gente pode ver, e ela requer muita ironia, né? É uma figura de linguagem muito usada pela personagem, né? Se destaca muito essa linguagem. Também tem a linguagem de sugestão, né? A linguagem de sugestão pode ser entendida assim como a ironia, uma técnica de linguagem que expressa vários sentidos dentro do texto. Pode ser compreendida de uma forma ambígua. Assim sendo, o leitor consegue perceber quando a personagem fala com malícia, mas acaba caindo naquela problemática de identificação dos fatos narrados. Tem também a linguagem crítica. O romance apresenta a linguagem carregada de ambiguidade, sutileza, amor, ilusões românticas, né? Que se vê muito essas ilusões românticas, né? Tem aqui que encontrei no texto. Bem, irás entendendo aos poucos a minha filosofia no dia em que a houveres penetrado inteiramente. Nesse dia terás o maior prazer da vida, porque não há vinho que embriague com a verdade. Crê-me, o humanitismo é o remate das coisas, e eu, que o formulei, sou o maior homem do mundo. Metalinguagem. Eu vou trazer aqui vou ler, na verdade, um pequeno trecho que se encontra lá no livro. Este, Quincas Borba, se caso me fizeste o favor de ler as memórias póstumas de Brás Cubas, aquele mesmo naufrago da existência que lhe aparece, mendigo, herdeiro inopiado e inventor de uma filosofia, aqui os tem agora em Barbacena. Dando continuidade ao webinário, vamos prosseguir explicando mais sobre linguagem formal e informal. O que vem a ser linguagem formal? Linguagem formal é o estudo de modelo matemático que possibilitam a especificação e reconhecimento de linguagens, suas classificações, estruturas, propriedades e suas características relacionadas. Usamos a linguagem formal e informal no nosso dia a dia. A linguagem formal usamos em reuniões, entrevista de empregos ou escrevendo textos. A linguagem informal usamos em qualquer conversa com amigos ou familiares. E agora eu vou explicar, vou falar, na verdade,
três palavras informais que se encontram no livro Quincas Borba, se encontra na página 90, no capítulo 99. Vamos lá. Era só um gesto. Deixa eu ver. Pensou o Bião e antes de lhe dar a carta, se fica aterrada ou não. Essas são as frases informais do livro Quincas Borba.